Nos jogos do passado, com um olhar atual, a partida que a gente analisa hoje e também a equipe que a gente analisa hoje é o Grêmio, que vence por 3-1 o Corinthians na final da Copa do Brasil de 2001. O time era treinado pelo atual técnico da seleção brasileira, o Tite, e o Grêmio jogava naquele tempo no 3-5-2 com 3 zagueiros. Você até pode conferir a escalação aqui do lado, né? E a gente observa, por exemplo, algumas coisas bastante interessantes. A linha de 3 zagueiros do Grêmio com o Mauro Galvão como um zagueiro central do Grêmio, e o Roger, que começou a carreira como lateral, acaba jogando também ao lado dele na zaga. Depois, mais à frente, a gente observa o seguinte: uma linha de 4 jogadores no meio de campo. E isso convém com os alas que jogam também alinhados aos 2 volantes. E um pouquinho mais à frente dessa linha a gente encontra um enganche, que é aquele jogador que joga por trás dos atacantes, e os 2 atacantes em si do Grêmio, né? Então o Grêmio, se fosse hoje, a gente classificaria esse Grêmio como um 3-4-1-2. E aí vamos a alguns conceitos que a gente encontra neste jogo do Grêmio. Por exemplo, a gente vê muito jogo apoiado da equipe do Grêmio, e os laterais, os alas, né, eles são os responsáveis por gerar amplitude, por alargar o campo do Grêmio. E aí a gente vê muitas triangulações, principalmente pelo lado esquerdo do ataque do Grêmio. Outros conceitos a gente observa nos gols. Por exemplo, no primeiro gol do Grêmio, uma jogada ensaiada, cobrança de escanteio no primeiro pau, a jogada ensaiada, então surge um elemento surpresa e acontece o primeiro gol, o gol do Grêmio. O segundo gol também acontece numa questão que hoje é muito presente, principalmente nas equipes europeias: pressão na saída de bola do adversário. E aí a recuperação de bola e o toque pro Zinho, que chuta e faz o segundo gol do Grêmio. O Corinthians diminui a vantagem gremista para 2-1 numa questão que é bastante interessante pela seguinte forma: o Mauro Galvão é um zagueiro muito técnico e muito bom, mas ele já estava um pouco veterano e sem velocidade naquele momento. E aí então o Corinthians aproveita isso e aí rompe a linha de 3 zagueiros na velocidade e diminui, fazendo 2-1. Mas aí o Grêmio vai lá e mata o jogo, faz 3-1, uma jogada técnica, bastante técnica, muitos toques na bola, e a finalização do Marcelinho Paraíba fazendo 3-1. Então essa é a análise aqui nos jogos do passado com o olhar atual do Grêmio, que joga com o olhar de hoje seria num 3-4-1-2, com o olhar do passado no 3-5-2.